tem muitos aspectos que me incomodam pra eu dizer que eu amo essa produção. Tivemos aí o terceiro episódio de Alien on Earth e eu vou dar as minhas considerações até agora do que eu tô achando da série. Vão ter uns mini spoilers. Eu vou começar falando que eu não sou grande fã da franquia atual de Alien. Eu reconheço o quão importante foi pro cinema o clássico e o quão revolucionário foi pra época. E devido a isso, eu não tava super empolgada pra série, mas eu tenho gostado com algumas ressalvas. Pra mim, o ouro dessa série tá simplesmente na discussão dos híbridos. Eu acho que eles conseguem trazer a temática de sci-fi nessa discussão entre a humanidade e a eternização da humanidade. E é muito interessante, principalmente, que os híbridos, por mais eternos que eles sejam, ainda assim eles vivem um medo de morrer devido à origem deles, por justamente ser crianças que iriam morrer. E todo em torno da discussão de serem crianças, né? Principalmente que a gente sempre fala que crianças são o futuro da geração. E nesse terceiro episódio, uma questão extra, né? Que o imaginário delas é vasto. E a Wendy ainda traz uma camada a mais com seu irmão, com toda essa relação, né? De sentimentalismo, que discute sobre as relações humanas, quando na realidade eles não deveriam ter, afinal o corpo dela é sintético, e como eles mesmos explicam, né, os hormônios eles são simulações ali. E fun fact, eu não sei se vocês já conheceram, mas o ator é de The End of the Fucking World da Netflix. E até então eu tava achando que os aliens, de uma forma geral, eles meio que estavam ali só pra causar essa comoção inicial, mas que eles não estavam sendo muito explorados. Isso muda um pouquinho no terceiro episódio, começa a ter um estudo mais no entorno deles, mas eu preciso dizer que o Alien, gente, ele tá muito robótico. E é muito louco porque essa produção, dá pra ver que eles gastaram uma grana absurda. Você vê que tem uma produção grande ali, né, por exemplo, nas camas do primeiro episódio, toda a tecnologia inserida. Mas por outro lado, tem alguns aspectos de produção, como as luzes piscando muito perfeitinhas, sendo que poderia fazer às vezes com uma abertura de câmera, ou certa inconsistência ali nas luzes. E aí, por outro lado, eles trazem uma estética antiga em alguns momentos, que é muito bonito, principalmente no laboratório, e às vezes fica um pouco cafona. Então eu tô muito em conflito quanto à produção. E isso a gente também sente na atuação, enquanto a gente tem atores muito bons, por outro lado a gente tem alguns não tanto. Pra mim ficou muito caricato algumas situações, principalmente por esse contexto de crianças em corpos de adultos. Algumas atitudes ficaram muito tipo, gugu yada, quase mimetizando um bebê e não exatamente uma criança. E eu estou em conflito do que eu ainda acho do Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, porque tem vezes que eu também acho ele muito caricato e tem vezes que eu gosto bastante dele. Mas pelo menos eu gosto que nesse terceiro episódio eles começam a desenvolver mais essas outras crianças, que até então elas estavam bem de lado. Por outro lado, eu gosto muito do comandante e também da dupla, mas a gente não tem personagens tão fortes assim. Então, em resumo, ela é uma série que eu enxergo uma excelente discussão e eu acho que tem caminhos muito bons a seguir, mas ainda assim